Meu irmão, minha irmã, mais uma vez aqui através do canal do YouTube para chegar até a sua casa, bater a porta da sua casa, a porta do seu coração, para poder junto rezar com você. Junto rezarmos eu, você e sua família. E através dessas orações podermos tocar o coração de Deus. Através dessa oração de intercessão, de súplica, nós podemos falar com o Senhor, falar com o Altíssimo. E nada melhor do que a família, a primeira igreja, a igreja doméstica, estarmos unidos em oração e em adoração, em louvor ao nosso Deus Altíssimo. E hoje a liturgia nos fala sobre o tesouro. Esse domingo nos convida a refletir nos valores sobre os quais nós fundamentamos a nossa existência. As leituras bíblicas deste domingo nos ajudam a escolher esses valores. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 3, versículo 5, depois de 7 ao 12, o rei Salomão escolhe o melhor e o maior tesouro, a sabedoria. Lá no início do seu reinado, o rei era muito jovem, mas ele vai a Gabaon, onde se achava o tabernáculo sagrado, que foi construído por Moisés, a fim de naquele lugar oferecer sacrifícios ao Senhor. Em sonhos, o Senhor manifesta o seu agrado por este gesto e convida a Salomão a pedir o que quiser. O rei poderia pedir o que quiser. Salomão, filho de Davi, jovenzinho, ali, naquele momento, podendo pedir a Deus o que ele quisesse. Salomão, ele não deixou se seduzir e alienar por valores que passam, valores efêmeros, como poder, riqueza, prestígio político, exércitos, armas. Pelo contrário, ele escolhe aquilo que para ele era o mais importante, que para cada um de nós deveria ser o mais importante, que para nossos políticos deveria ser o mais importante. Ele diz ao Senhor: eu desejo um coração sábio, eu desejo a sabedoria para governar o seu povo com justiça e com retidão. Imaginem, a escolha agradou plenamente a Deus e Deus lhe concedeu uma sabedoria inigualável e acrescentou ainda outros 3 valores que Salomão não havia solicitado. Ele acrescentou riqueza, glória e vida longa. Salomão soube escolher o melhor. Salomão não pediu riquezas, não pediu glória, não pediu vida longa, mas pediu a sabedoria. Saber seguir os caminhos de Deus. O texto queria também apresentar Salomão como esse escolhido do Senhor e justificar essa sua proverbial sabedoria. Essa sabedoria que só pode vir do Altíssimo, do Onipotente, essa sabedoria que só pode vir de Deus. São Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo de 28 a 30, apresenta etapas do caminho que conduz à salvação. E ele diz: precisamos da sabedoria de Deus para podermos entender os desígnios de Deus, para poder discernir a vontade de Deus, que nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. A sabedoria, novamente, essa sabedoria que vem de Deus para fazer as escolhas certas, para caminhar no caminho certo, fazer a verdadeira escolha. Depende dessa nossa comunhão com Deus, depende dessa sabedoria que nos é dada com espírito contrito, confiante ao Senhor. Espírito de comunhão a Deus. No Evangelho, Jesus apresenta o seu tesouro. A gente vê lá em Mateus capítulo 13,
versículo 44 a 52 da liturgia desse domingo, ele apresentando para nós o seu tesouro. E o tesouro que Jesus nos apresenta é o reino de Deus. É a conclusão do terceiro discurso de Jesus com as últimas 3 parábolas, que é o tesouro, a pérola e a rede. O reino de Deus é um tesouro escondido, é uma pérola que se procura. A descoberta desse tesouro e dessa pérola provoca em quem os encontrou 3 atitudes: renúncia, urgência e alegria. Por quê? A renúncia a tudo para adquirir. O reino proposto por Jesus é um tesouro tão precioso pelo qual se renuncia a tudo e pelo qual os seguidores de Cristo devem estar dispostos a pagar qualquer preço. Desde que descobrimos Cristo, o que mudou em nossa vida? O que mudou na sua vida? O que nós já renunciamos por causa do reino? O que você, o que eu, o que todos nós já renunciamos por causa desse tesouro que é o reino de Deus? Onde nós gastamos mais tempo em nossa vida diária? Preocupado com a riqueza ou preocupado com o tesouro que é o reino de Deus? A serviço da comunidade, em leituras sérias, na oração, ou nós gastamos nosso tempo no futebol, na TV, no dinheiro, no bate-papo com os amigos? Em quê? A segunda questão é a urgência. Renúncia é a primeira, urgência em quê? Na decisão de ser diferente. A escolha do reino de Deus não pode ser prorrogada, não pode ser postergada para um futuro. Quando Deus convoca, é preciso responder imediatamente. Não podemos ficar negociando com Deus o preço da pérola. Há oportunidades que não se repetem nunca mais em nossa vida. Há pessoas conscientes desse tesouro, mas não estão dispostas a renunciar certos outros tesouros, outros apegos. E nos convida a uma terceira atitude, que é a alegria. Primeiro a renúncia, depois a urgência e agora a alegria. Uma alegria muito grande porque encontrou algo muito especial. Todo comerciante que realiza um bom negócio, claro que ele vai se sentir feliz. Mesmo tendo de se desfazer de muitos outros bens, o reino de Deus é um tesouro pelo qual compensa a renúncia de todos os bens deste mundo. Demonstramos realmente alegria e felicidade por termos achado nosso tesouro? Se temos consciência desse tesouro, como podemos permanecer acabrunhados, tristes e muitas vezes desanimados? Mesmo que os homens, mesmo que a humanidade, as situações tentem tirar nossa esperança, não podemos perder a alegria. Deus é conosco, Deus está conosco. Mas fica ainda algumas perguntas inquietantes. Se o reino de Deus é tão precioso, por que há tantas pessoas que ignoram ou que desprezam esse reino? Por que nós vemos tanto mal acontecendo entre as pessoas boas? A gente vê tantas pessoas boas sofrendo por causa de situações mesquinhas, mentirosas, fraudulentas, más, ambiciosas de outras pessoas. Por que vemos tantos males entre os bons? Será que no final todos teremos a mesma sorte? Aí vem a terceira parábola. Jesus nos dando uma resposta. O reino de Deus é uma rede. A igreja é comparada a uma rede de arrastão mesmo, lançada no lago, que apanha peixes de todos os tipos e de todas as qualidades.
O pescador, depois de ter puxado lentamente a rede à terra, ele recolhe os peixes e ele separa os bons dos maus, os que são aproveitáveis e os que são inúteis. Recolhe os bons e joga fora os maus. Deus não tem pressa em condenar e destruir, porque Deus sabe esperar. Agora, qual a nossa situação? Dentro da igreja, diante do divino pescador, que é Jesus Cristo, nós somos um membro vivo, nós somos atuantes em nossa vida espiritual útil, ou nós somos um peixe inútil, desprezado, jogado fora? Tudo depende de nossas escolhas. Somos frutos de nossas escolhas. Devemos saber escolher, devemos pedir a sabedoria que vem de Deus. E Jesus conclui o discurso com um breve diálogo com os discípulos, no qual ele afirma que o verdadeiro discípulo é aquele que descobre o tesouro do reino e se compromete com ele. Só a sabedoria divina poderá nos iluminar para compreender verdadeiramente qual é esse tesouro e assim anunciar a todos com alegria a nossa descoberta. Como Salomão, peçamos a Deus muita sabedoria para saber escolher sempre o verdadeiro tesouro. Mas peçamos também muito entusiasmo para nos pôr com alegria na sua conquista. Peçamos a Deus, peçamos ao Senhor, peçamos a intercessão da Virgem Auxiliadora, peçamos aos anjos e santos que nos ajudem sempre a escolher o melhor, a escolher o caminho da salvação, a ter a mesma atitude de Salomão, escolher a sabedoria. Porque a sabedoria, aquela que vem do trono de Deus, aquela verdadeira sabedoria, nos direcionará ao verdadeiro caminho e saberemos fazer as melhores escolhas. Por isso, neste tempo em que nós vivemos crises políticas, crises ideológicas, crises até mesmo de fé para algumas pessoas, crise de saúde com essa triste pandemia, peçamos a Jesus, peçamos a intercessão da Virgem, que nos ajude a escolher o verdadeiro caminho. Peçamos a Jesus, peçamos ao Divino Espírito Santo, que nos mostre e que nos dê esse dom tão especial que é a sabedoria, e saibamos sempre dizer, como a Virgem disse: eis aqui o escravo do Senhor, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.